Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio aqui no YouTube. O canal levando para você direito de melhor qualidade, melhor profundidade, né? Todas as vezes, todos os dias aí, um vídeo novo, uma aula nova, nestas aulas especiais que temos transmitido pelo canal da TV Damásio. E hoje, não é diferente, temos mais um tema especial, um tema voltado para o direito notarial e registral. E para tanto, foi convidado, para nossa alegria, aqueceu de pronto o nosso convite, a doutora Ana Carolina Davoli Rodrigues da Silva, que já está conosco. E também está conosco a professora Elaine Cristina Pardi Domingues, que comigo fará, portanto, a apresentação desta aula especial. Eu me chamo Alexander Mendes Zacchimi, estou aqui no Damásio Educacional, sou professor, juntamente com a professora Elaine Pardi. Professora Elaine, bom dia! Olá, professor Zacchimi, tudo bem? Olá a todos que estão conectados aqui nas nossas aulas especiais da Faculdade Damásio. Meus cumprimentos especiais, hoje a nossa convidada, a doutora Ana Carolina Davoli Rodrigues da Silva, que hoje ministrará uma aula especial sobre matrícula imobiliária. Tema esse de extrema relevância, principalmente na disciplina de Direito Notarial e Registral. Muito obrigada, professora. Passo a palavra à professora Ana Carolina para suas considerações iniciais. Na sequência, nós já vamos falar um pouquinho mais aqui da professora Ana Carolina. Professora, bom dia. Bom dia a todos. Professora Elaine, doutor Zacchimi, eu agradeço inicialmente o convite e a oportunidade para falar sobre esse tema, que é um tema realmente muito relevante no direito, principalmente no direito notarial e registral, que é o nicho onde eu estou fazendo a minha pós-graduação na Faculdade Damásio. Então, é um nicho em que eu tenho realmente despertado uma paixão a cada dia, e eu fico muito feliz em poder compartilhar esse conhecimento com outras pessoas para que elas também possam se interessar pelo tema. Muito bem, nós é que agradecemos aqui a gentileza da professora em trazer o seu conhecimento, a sua experiência aqui para todos nós da TV Damásio, todos que estão aqui conectados. A doutora Ana Carolina Davoli Rodrigues da Silva, ela é advogada e, como mencionou, ela é pós-graduanda, né, do curso aqui de pós-graduação no Damásio Educacional, o curso de pós em Direito Notarial e Registral. Alegria e satisfação ter aqui conosco e vai falar sobre esse tema importante que é o tema, portanto, voltado para a matrícula imobiliária. Mas você que está nos assistindo, né, você já se inscreveu no canal da TV Damásio? Não se inscreveu? Não, então para tudo. Inscreva-se no canal da TV Damásio agora mesmo. E também clica ali no sininho que aparece ao lado para você ser notificado, avisado de todas as aulas e todos os vídeos, portanto, que são inseridos aqui no canal da TV Damásio. Uma alegria, uma satisfação tê-lo aqui conosco, quer seja você aluno do curso de graduação aqui do Damásio, né, ou do curso de pós-graduação, ou também alunos de curso de Direito de outras inúmeras faculdades, né, do país, até mesmo também advogados e advogadas que acessam constantemente o canal da TV Damásio. Nestas aulas especiais, nós temos, portanto, tido a oportunidade de trazer para você sempre temas importantes, temas novos, temas atuais. Navegue ali, portanto, nessas aulas especiais, curtam ali as aulas, assistam as aulas, que para nós será aí uma grande alegria. E agora, para falar sobre este tema de matrícula imobiliária, eu passo, em definitivo, a palavra à nossa expositora de hoje, que é a doutora Ana Carolina. Doutora, tem a palavra. Obrigada, eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade. E antes de começar a aula, né, a falar especificamente sobre a matrícula imobiliária, eu gostaria de fazer uma indicação, que na verdade é o livro, né, em que eu me baseei até para preparar essa aula, e é o livro que me acompanha no estudo do direito notarial e registral, que é o Tratado Notarial e Registral do Dr. Vitor Kimpel e da professora Carla Modina Ferrari. Para quem tem interesse no direito notarial e registral ou queira aprofundar os estudos, esse é um livro completo na área
e ele tem vários volumes, né? Então, são 5 volumes. Cada volume tem uma especialidade dentro do direito notarial e registral. Esse aqui que eu utilizei para preparar a aula de hoje é do registro imobiliário, é o volume 5, e foi nele que eu baseei toda a preparação, todos os slides. Então, aqui eu vou dar início, a gente vai conversar um pouco sobre a matrícula imobiliária e tudo que a envolve. De início, é importante a gente fazer uma diferenciação entre o fólio real e o fólio pessoal. Desde pronto, né, é importante falar que até o advento da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, hoje vigente, a matéria era registrada e regulada pelo Decreto 4857 de 39, que adotava o sistema do fólio real. Nesse sistema, a organização das serventias tinha como base o sujeito, o titular do imóvel. A gente não tinha ainda a figura da matrícula imobiliária. Então, o sujeito é o que marca a estrutura do registro. Não é como hoje, que, na verdade, no sistema do fólio real, que ele foi inaugurado com a Lei 6.015, em que a gente tem um sistema todo baseado na matrícula do imóvel, na verdade, baseado no imóvel. Então, os titulares de direito, eles não são mais a base do registro. A base do registro é o imóvel, e dentro do imóvel vão ter todas as mutações de reais daquele imóvel e todos os adquirentes, né, todos os titulares de direitos referentes aos imóveis. Então, o sistema do fólio real, ele desloca para o imóvel essa referência de escrituração dos títulos, que tiverem como objeto o imóvel. E aqui a gente vai identificar, né, como essa identificação do imóvel pelo sistema do fólio real trouxe mais vantagens para o sistema. Por que trouxe mais vantagem? Porque ele confere maior segurança jurídica, é mais eficaz na organização e publicidade do trato sucessivo e de todo o encadeamento dos títulos relativo ao imóvel, e evidencia também de forma clara a situação jurídica do imóvel e dos titulares de direitos sobre ele incidentes. A implantação da matrícula permitiu a concentração das informações, que depois a gente vai falar até um pouco sobre os princípios, que a gente vai falar sobre o princípio da concentração dos atos na matrícula. E independente da titularidade, de modo que a gente vai ter dentro da matrícula um verdadeiro dossiê do imóvel. Aqui eu trouxe um quadrinho, que até é do próprio tratado, em que a gente tem essa divisão, né? Tem o sistema antigo, que era o sistema do fólio pessoal, em que a base do registro imobiliário era o titular do registro. No sistema do fólio real, que é o sistema que a gente utiliza hoje, a base do registro é o imóvel. E aí a gente tem a figura da matrícula. E aqui, para a gente começar a trabalhar mais sobre a matrícula em si, antes eu vou fazer uma introdução sobre o registro de imóveis, porque acredito que tenham muitas pessoas que não ainda compreendem, né, o tema ou não tenham muito conhecimento sobre a matrícula. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o registro de imóveis de uma forma mais ampla. Nos termos do artigo 172 da Lei de Registros Públicos, no registro de imóveis serão feitos o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais, sobre imóveis reconhecidos em lei, intervivos ou mortis causa, quer para constituição, transferência, extinção ou quer para validação em relação a terceiros ou para sua disponibilidade. Aqui também é importante falar que dentro do registro de imóveis vai ter alguns livros. O que seriam esses livros? Seriam como ficaria tudo arquivado dentro do registro imobiliário. Então, a gente tem 5 livros dentro do registro imobiliário. O primeiro livro é o livro protocolo. O livro de protocolo, ele serve para apontar todos os títulos que ingressam, que chegam no registro imobiliário. Então, quando a pessoa entra no registro imobiliário, ela vai levar aquele título e aquele título vai ser prenotado no livro 1, que é o livro de protocolo. Depois a gente tem o livro 2, que é o livro de registro geral, e ele é destinado à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos elencados no artigo 167
da Lei de Registros Públicos e não atribuídos ao livro 3. Já o livro 3, ele é o registro auxiliar, e ele é destinado ao registro dos atos que, sendo atribuídos ao registro de imóveis por disposição legal, não digam respeito diretamente ao imóvel matriculado. Aí eu coloquei alguns exemplos, como a cédula de crédito industrial e as convenções de condomínio. Já o livro 4 é o indicador real, ele vai ser um repositório de todos os imóveis que figurarem nos demais livros, para facilitar realmente a identificação. E o indicador pessoal, que é o livro 5, ele já vai ser o repositório do nome de todas as pessoas que, individual ou coletivamente, ativa ou passivamente, direto ou indiretamente, figurarem nos demais livros, também para facilitar essa visualização, tendo como base a pessoa. Aqui eu vou falar um pouquinho da trajetória quando o título chega no registro imobiliário. Quando eu falo título, esse título pode ser, por exemplo, um contrato de compra e venda. Então, a pessoa vai se dirigir ao registro imobiliário com o título em mãos e vai entregar esse título para o escrevente da serventia. O escrevente da serventia, ele vai pegar esse livro e fazer o registro no livro 1, que é o livro do protocolo. E o nome disso é prenotação de título. O que seria a prenotação de título? Quando a gente faz a prenotação do título, a gente dá para esse título uma preferência. Então, ele gera uma preferência, e essa preferência é em que sentido? Se outro título chegar posteriormente no registro imobiliário, o título primeiro prenotado ele vai ter preferência, porque a gente vai falar mais para frente de uma situação em que é feito, né, o registro com direitos contraditórios. Então, nesse caso, havendo direitos contraditórios, o título primeiro prenotado vai prevalecer em detrimento do posteriormente prenotado. Uma vez prenotado, o titular do cartório, né, o oficial, ele tem até 15 dias como regra, e são 15 dias aqui corridos, para fazer a qualificação desse título. E essa qualificação do título, ela pode ser positiva, e sendo positiva, esse título vai ter ingresso no registro imobiliário no livro 2 ou no livro 3. O que diferencia o ingresso no livro 2 ou o ingresso no livro 3? Os atos registrais os atos de registro do artigo 167, inciso 1 da Lei de Registros Públicos, tem ingresso no livro 2. E também o artigo 178 da Lei de Registros Públicos também tem ingresso no livro 3. São atos de registro, mas no livro 3 seriam todos os títulos que estão no 178 e no livro 2 seriam todos os atos de registro do artigo 1671. Já no livro 2 também acontecerão as averbações, que estão enumeradas no artigo 167, inciso 2. Lá tem um rol das averbações. Dito isso, também a qualificação pode resultar em uma nota devolutiva emitida pelo oficial. O que seria essa nota devolutiva? Essa nota devolutiva seria um local em que o oficial colocaria todas as questões que precisam ser sanadas pelo apresentante do título para que esse título tenha ingresso no RI. Ou seja, o oficial ele vai verificar se está faltando algum documento, se a pessoa precisa juntar mais alguma informação do imóvel, se tem algum erro, seja material ou formal, e vai indicar todos esses erros ou todas essas necessidades de modificações para o apresentante do título. O apresentante do título deverá fazer todos esses ajustes indicados pelo oficial e reapresentar o título. E dessa reapresentação do título pode surtir tanto a qualificação positiva, com o ingresso no registro, que pode ser no livro 2 ou no livro 3, ou a qualificação negativa. Importante falar que aqui, a qualificação negativa, por que não é uma nova nota devolutiva?
Porque como a gente fala que a prenotação ela tem esse caráter de gerar preferência para o título, não seria justo um oficial ficar toda hora fazendo notas devolutivas. Então, ele indica para a pessoa quais são os pontos que devem ser corrigidos e fica a cargo do apresentante fazer todas essas correções. E caso ele não faça, ele vai ter que fazer um novo ingresso e começar do zero essa apresentação do título no RI. Aqui a gente já vai começar a trabalhar especificamente sobre a matrícula. Então, o que seria a matrícula? A matrícula, ela é o suporte físico no qual constam de forma concentrada e cronológica todos os registros e averbações relevantes para o status jurídicos do imóvel. Como a gente falou, os atos de registro estão prescritos no artigo 167, inciso 1 da LRP e no artigo 178, e os atos de averbação estão no artigo 167, inciso 2. Aqui é importante porque o que a matrícula gera? Gera a presunção de que a pessoa indicada seja o titular do bem e possua todos os direitos inerentes à propriedade, bem como os efeitos de sua oponibilidade erga omnes, sua oponibilidade perante todos. A matrícula deve corresponder à integralidade do imóvel, sendo que a todo imóvel deve corresponder uma matrícula, que é o princípio da unicidade matricial, na qual serão registrados ou averbados todos os títulos que os têm como objeto. A gente vai falar um pouco sobre a natureza jurídica da matrícula. A matrícula, ela tem natureza jurídica de instrumento, no suporte documento. Ela é o suporte físico no qual se concentram os lançamentos relativos ao imóvel, ou seja, todas as informações vão estar concentradas na matrícula. Já o ato de abertura da matrícula, a doutrina compreende como ato de registro em sentido lato, porque é a primeira inscrição do imóvel no folho real, e do qual vai resultar justamente a base registral. Sobre a abertura da matrícula, todo imóvel ele precisa ter um número de matrícula, e uma vez aberta essa matrícula, forma-se a base jurídica do imóvel, com todas as informações relativas ao imóvel e de todos os seus titulares. A matrícula, como regra, é aberta com base em transcrições imobiliárias anteriores, já que era o sistema vigente no país antes da entrada em vigor da Lei 6.015. Porém, é comum que a abertura da matrícula ocorra a partir de outra matrícula. Isso é regulado pelo sistema registral. Isso ocorre nos desmembramentos, nos loteamentos, nas instituições condominiais, nos desdobros, nos casos de fusão de imóveis, entre outros. A gente vai falar um pouquinho sobre os requisitos da matrícula. A matrícula ela precisa conter número de ordem, data de abertura da matrícula, a identificação do imóvel, que também pode ser chamada de especialidade objetiva, a identificação do titular, que também pode ser chamada de especialidade subjetiva, o número do registro anterior e o Código Nacional da Matrícula, que é o CNM. Com relação ao número de ordem, ele é a numeração, que é o código de identificação do imóvel na circunscrição territorial da serventia. Vai seguir, né, o infinito, respeitando a ordem cronológica ininterrupta. Ele é o elemento essencial de identificação do imóvel e está relacionado diretamente ao princípio da unitariedade matricial, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Com relação à data em que foi aberta a matrícula, é muito importante que essa informação na matrícula, por quê? Porque a partir dessa data em que vão ser produzidos os efeitos erga omnes das respectivas informações. Com relação à identificação do imóvel ou especialidade objetiva, são todas as informações ou elementos necessários para individualizar e caracterizar o imóvel com precisão. Tem, então, o propósito de identificar fisicamente o imóvel, com as medidas, a área, a localização, de modo que não tenha como confundir com outro imóvel. E a gente faz uma diferenciação. Quando o imóvel for rural, o que ele vai precisar indicar? O código do imóvel, os dados constantes do CCIR, que é o Certificado de Cadastro do Imóvel Rural,
denominação e características, confrontações, localização e área. Se o imóvel for urbano, precisa indicar as características e confrontações, localização, área, logradouro, número e designação cadastral, se houver. Outro requisito é a identificação do titular ou especialidade subjetiva, que é a identificação perfeita do titular do imóvel. Ele tem que ser qualificado de modo que não exista dúvida sobre a sua identidade. Eu coloquei quais são os elementos que devem constar desse sujeito que vai estar identificado como titular do imóvel. Quando for pessoa física, precisa estar bem indicado o nome, o domicílio, a nacionalidade, o estado civil, que seria o nome do cônjuge e o regime de bens adotado, a profissão e o CPF. Já no caso das pessoas jurídicas, precisa estar indicado o nome, o domicílio, a nacionalidade, a sede social e o CNPJ. Também a gente coloca o número do registro anterior, que também é muito importante. Por quê? Porque ele vai evidenciar a continuidade subjetiva e objetiva, permitindo a publicidade de todo o encadeamento jurídico real do bem. São possíveis duas hipóteses para inaugurar a cadeia dominial, ou seja, que não precisaria do número do registro anterior, não existiria o número de registro anterior. A primeira hipótese seria o mandado judicial de uso capião, porque é justamente uma aquisição originária, desde que tenha ocorrido a diligência, concluindo que o imóvel nunca foi transcrito ou teve matrícula, e desde que o referido imóvel não seja devoluto da União ou dos Estados-membros. E a segunda hipótese é o mandado judicial que reconheça a cessão imobiliária, seja ela natural ou artificial, ou qualquer forma de aquisição, e na própria decisão judicial tem que declarar que a área nunca teve transcrição ou matrícula e determinar que se inaugure o fólio real. Já o Código Nacional de Matrícula, o CNM, esse código foi incluído pelo artigo 235-A da Lei 6.015, que é a numeração única de matrículas imobiliárias em âmbito nacional. Ele passou a ser um requisito de todas as matrículas e não pode ser reutilizado caso a matrícula seja encerrada ou cancelada. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os princípios específicos da matrícula imobiliária. A gente começa pelo princípio da unitariedade matricial, que a gente já mencionou anteriormente. O que esse princípio impõe? Ele impõe que a cada imóvel corresponda uma única matrícula, tendo como consectário a vedação à duplicidade matricial, que é a existência de duas ou mais matrículas de um mesmo imóvel em nome das mesmas pessoas ou de pessoas diversas. Aqui eu coloquei um quadrinho para simplificar e para facilitar a visualização. Então, o princípio da unicidade matricial estabelece que cada matrícula deve contemplar um único imóvel e que cada imóvel deve corresponder a uma única matrícula. O segundo princípio é o princípio da concentração dos atos na matrícula. O que esse princípio estabelece? Estabelece que a regra abstrata de que todos os atos, fatos e negócios jurídicos que envolvem o imóvel ou seus titulares devem estar concentrados na matrícula a fim de torná-los oponíveis em face de terceiros. Ou seja, tudo que for relativo ao imóvel deve constar da matrícula. Já o princípio da especialidade diz que os interessados, que são os sujeitos, e o ato registrário, objeto, devem constar de forma perfeita, individualizada, conforme os critérios fixados na lei e nas normas. A especialidade objetiva diz que todo ato registral deve recair sobre um imóvel precisamente individuado. Quem fala isso é o Afrânio de Carvalho. O imóvel ele deve ser descrito em observância aos requisitos do artigo 176 da Lei 6.015. Já a especialidade subjetiva diz respeito à perfeita identificação e qualificação dos titulares de direitos sobre o imóvel. O princípio da continuidade é aquele segundo o qual é realizado, nenhum registro é realizado sem a concatenação lógica, sem a relação, sem ser feita uma relação entre o titular
entre o título atual e os anteriores, de forma que exista uma vinculação lógica entre título e o folio real em relação aos sujeitos de direitos e o imóvel. Nenhum registro em sentido amplo é realizado sem prévia menção na matrícula do título anterior. E em relação a cada imóvel adequadamente individuado, deve existir uma cadeia de titularidades que devem ser respeitadas, só se fazendo o registro de um direito se o outorgante constar na matrícula como seu titular. É importante que seja dada essa continuidade justamente para que a matrícula represente a verdade do imóvel. Então, é muito importante que tudo que ocorrer com o imóvel esteja na matrícula e que todos os titulares daquele imóvel estejam identificados na matrícula. Agora a gente vai falar de algumas situações. O que seria a duplicidade de matrícula? A duplicidade da matrícula decorre da abertura subsequente de matrículas, tendo por objeto o mesmo imóvel, podendo ou não haver direitos contraditórios em ambos. Em ambos os casos, com direitos contraditórios ou não, trata-se de um erro a ser imediatamente sanado. E como a gente falou, quando a gente falou sobre a qualificação dos títulos, em regra, prevalece a matrícula mais antiga, por força do princípio da prioridade. Seria naquela hipótese que a gente conversou, o título primeiro pré-notado. Observa-se a ordem cronológica, resguardando o título daquele que primeiro prenotou e registrou no folio real. Então, a gente tem as duas situações. Quando não houverem direitos contraditórios inscritos, a matrícula pode ser encerrada, e a matrícula de número mais alto será encerrada, ou seja, a que foi posteriormente aberta. Nesse caso, o registrador ele pode atuar de ofício ou a requerimento do interessado, e dispensa-se a autorização da Corregedoria Geral, da Corregedoria Permanente, pois o erro é evidente e não tem o potencial de causar danos maiores às partes envolvidas e a terceiros. Já quando ocorrer duplicidade de matrículas com direitos contraditórios inscritos, ela não pode ser considerada irrelevante ou inofensiva, de modo que o oficial não pode fazer de ofício o cancelamento. Essa situação ela tem que ser imediatamente comunicada ao juiz corregedor permanente, que vai tomar as providências cabíveis, que ele pode determinar, inclusive, o bloqueio dessas matrículas para evitar o prejuízo a terceiro e às partes. Já com relação à restauração de matrículas, é o ato final decorrente do procedimento administrativo de reconstituição da matrícula ou do livro de registro danificado ou extraviado. A restauração visa a recomposição do acervo e das informações registrais prejudicadas pelo dano físico ou digital, bem como pelo extravio ou furto de documentos públicos da serventia. Para isso, utilizam-se os elementos constantes dos índices, arquivos físicos e digital das unidades do serviço e dos traslados e certidões exibidos pelos interessados. A restauração, ela se faz necessária, então, nos casos de destruição física da matrícula ou livro, impossibilitando sua leitura total ou parcial, e diante de todo e qualquer dano que impeça seu uso e manuseio. A fusão de matrículas consiste na unificação de 2 ou mais imóveis contíguos e com matrículas autônomas pertencentes ao mesmo proprietário, a fim de que se tornem um único imóvel com uma única matrícula de novo número, encerrando-se as primitivas. Constitui, pois, a agregação de imóveis contíguos que assim perdem sua autonomia. Do conceito de fusão, a gente pode extrair 2 requisitos para a qualificação positiva do requerimento, que são que esses 2 ou mais imóveis sejam confinantes. O que seriam imóveis confinantes? São imóveis contíguos, ou seja, aqueles que representam uma continuidade geométrica, e que sem essa continuidade não há que se falar em fusão, não pode existir uma segmentação, porque rompe a continuidade física entre os imóveis, e o outro requisito é que os imóveis envolvidos devem ser do mesmo proprietário, que é o requisito subjetivo.
Com relação ao cancelamento de matrículas, o artigo 233 da LRP diz que a matrícula será cancelada nos seguintes casos: 1. Decisão judicial. 2. Quando, em virtude de alienações parciais, o imóvel for inteiramente transferido a outros proprietários. 3. Pela fusão. Nesse caso, o termo cancelamento foi empregado de modo impróprio, porque, na verdade, os incisos não são situações de forma integral de cancelamento, mas também tratam de hipóteses de encerramento. O cancelamento da matrícula, ela consiste na supressão da existência da matrícula, o que depende de decisão judicial, seja proferida em âmbito jurisdicional, seja na esfera administrativa. Assim, não cabe o cancelamento de ofício pelo registrador. E uma vez cancelada a matrícula, o efeito é o desaparecimento, sua extinção do mundo jurídico, embora fisicamente se mantenha no acervo. Já o encerramento representa um entrave na escrituração sucessiva do imóvel, de modo que os atos anteriores se mantêm válidos e continuam produzindo efeitos, de modo que também se dispensa a decisão judicial. E como a gente falou, embora o artigo 233 utilize o termo cancelamento para as 3 hipóteses, apenas há cancelamento na hipótese do inciso 1, que é a decisão judicial. Nas outras 2 hipóteses, do inciso 2 e 3, não há cancelamento em sentido técnico, mas sim encerramento matricial. E a gente também vai falar sobre a diferença, essa é uma diferença muito importante, entre o cancelamento da matrícula e o cancelamento do registro. O que seria o cancelamento da matrícula? Qual que é o efeito? A matrícula desaparece toda a base imobiliária, com todos os registros e averbações constantes na matrícula. Já o cancelamento do registro não implica o desaparecimento da base imobiliária, apenas do registro cancelado, mantendo-se válidos todos os demais registros e averbações existentes na matrícula. Então, coloquei aqui um quadrinho para facilitar. Quando tem o cancelamento da matrícula, a inexistência de todos os atos da matrícula. Já o efeito do cancelamento do registro é a inexistência de um ou mais atos da matrícula. Aqui eu trouxe uma matrícula, ela está até com algumas informações, de modo que não dê para visualizar, porque por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, que não permite que isso seja feito. Então, eu vou passar alguns elementos dessa matrícula. A gente consegue identificar no canto superior o número da matrícula, que é um dos requisitos que a gente conversou, a data de abertura da matrícula, ou seja, a partir desse momento, nesse caso, 11 de setembro de 2006, a partir dessa data, a matrícula, né, o registro começa a produzir efeitos erga omnes perante todos. Aqui a gente tem a identificação do imóvel ou especialidade objetiva, em que será identificado o imóvel, localização do imóvel, metragem do imóvel, tudo que identificar o imóvel vai estar nessa parte da matrícula. E a gente também tem a parte de identificação do titular ou especialidade subjetiva, que é onde o proprietário ou proprietários vão estar identificados com todas aquelas informações que a gente conversou, havendo diferença se for pessoa física ou pessoa jurídica. Professor Zaquimi, passo a palavra para o senhor. Se alguém tiver alguma dúvida também. Muito bem. Mais uma vez, quero agradecer à doutora Ana Carolina W. Rodrigues da Silva pela sua exposição referente à matrícula imobiliária. A professora citou aqui o livro do nosso querido amigo, professor Vitor Frederico Kimpel, e a professora se baseou
na verdade, nesta aula, né, no volume 5, que tem 2 tomos lá do volume 5. Eu quero só fazer aqui a apresentação para todos. Está aqui em minhas mãos o volume 4. Está aqui em minhas mãos o volume 4. Este volume 4 que trabalha aqui o tabelionato de protesto, o tabelionato e ofício de registro de contratos marítimos, ofício de registro de distribuição e distribuidores, registro civil das pessoas jurídicas, registro de títulos e documentos. E aqui eu posso dizer para os senhores, o aluno sempre gosta de ver, né, o livro ao tamanho do livro, um livro de fôlego, portanto, são mais de 1.173 páginas somente neste volume, que é o quarto volume aí, deste tratado notarial e registral pela editora YK. Autoria, portanto, do Vitor Frederico Kimpel, da Carla Modena Ferrari, um livro, portanto, de fôlego que trata com relação a toda a temática do direito notarial e registral. Posso dizer com tranquilidade, né, a obra mais completa, o tratado, portanto, aí, mais completo no país de direito notarial e registral. Se você que está nos assistindo, você quer se aprofundar, portanto, em direito notarial e registral, já tem um encaminhamento aqui, portanto, e a indicação nossa aqui do Tratado Notarial e Registral da editora YK. Né? Dê uma olhadinha lá, fantástica, portanto, aí a obra. Eu passo a palavra agora para as considerações finais. A professora Elaine Cristina Pardi Domingues tem a palavra, professora. Olá, manifesto aqui meus mais sinceros agradecimentos à doutora Ana Carolina pela excelente aula, pelos conhecimentos aqui ministrados. É uma imensa satisfação saber que a doutora Ana Carolina é pós-graduanda da Faculdade Damásio. Para nós realmente é muito, enfim, é uma alegria muito grande. Meus mais sinceros cumprimentos e agradecimentos ao professor Vitor Kimpel por todo o suporte que ele tem nos dado na disciplina de Direito Notarial e Registral. E, por fim, eu também gostaria muito aqui de parabenizar novamente a Faculdade Damásio por essa brilhante iniciativa das aulas especiais e por todos os seus colaboradores que têm tornado essas aulas possíveis. Meu muito obrigada mais uma vez. Muito bem, obrigado, professora Elaine. Vou passar aqui a palavra à professora Ana Carolina e no meu retorno, aí já faço, portanto, aqui a conclusão da nossa aula. A professora Ana Carolina tem a palavra. Obrigada. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Zakimi, à professora Elaine, pela oportunidade e por todos que estão ouvindo ou que vão ouvir ainda essa aula. E falar mais uma vez sobre o tratado. O professor Zakimi falou sobre o tamanho do tratado, né? E o volume 5, ele é ainda mais expressivo porque ele tem 2 tomos. Então, são essas 2 tomos que trazem tudo sobre o registro imobiliário. Então, até na pós da Damásio, eu tenho utilizado, né, para os estudos e tem me dado um suporte muito grande também. E tem sido muito importante utilizar essa obra tanto nas aulas como para estudar o direito notarial e registral como um todo. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e esse projeto, que é realmente muito interessante, é uma forma realmente de difundir o conhecimento e eu fico muito feliz por poder participar. Muito bem. Obrigado, professora. Voltando ali para a tela, tem as duas professoras. Eu vou quebrar aqui o protocolo, eu vou tirar aqui uma selfie com as duas professoras. Dá uma olhadinha aqui para frente. Pode olhar. Olha aqui. Olá, vamos lá. Muito bem. Depois eu encaminho as fotos tudo certinho, posto lá nas mídias sociais, marco todo mundo. Aqui a gente não para, né? Aqui a gente faz uma festa, entendeu? Marca todo mundo lá, Instagram, Twitter, Facebook, a gente compartilha em tudo quanto é lugar, né? Mas aqui já para finalizar, quero
quero só me dirigir, portanto, a você que está nos assistindo, portanto, a estas aulas especiais, né, que estão sendo transmitidas pela TV Damásio, o canal, portanto, no YouTube, o seu canal do direito, né, no YouTube é a TV Damásio. Então, eu quero agradecer pela sua presença, pela sua audiência, agradecer mais uma vez à professora Ana Carolina e também à professora Elaine Pardi pela presença hoje na nossa aula. A doutora Ana Carolina seguramente voltará daqui a algum tempo com uma outra aula, né, um outro tema de direito notarial e registral. Já fica aqui o convite, né? Estamos aí à disposição, portanto, né, e você navegue, portanto, né, nas aulas especiais da TV Damásio. Nós temos inúmeros professores, professoras com temas atuais, temas, portanto, muito importantes dentro do direito. Se você não é inscrito no canal da TV Damásio, inscreva-se, clica lá no sininho para poder ser notificado, avisado, portanto, de todos os vídeos aí e as aulas. Dá um like também neste vídeo, porque nos ajuda aí a propagarmos esta aula para uma infinidade, né, de alunos, alunas interessados aí em direito notarial e registral. Muito obrigado, né, à nossa expositora, a professora Elaine também, enfim, a todos vocês que estão nos assistindo. Mas eu não posso concluir sem antes também fazer um agradecimento muito especial aos nossos amigos aqui que trabalham nos estúdios Damásio, que estão, portanto, levando até você o melhor som, a melhor imagem, a melhor qualidade em transmissão, vinda aqui, portanto, né, dos estúdios Damásio, né, no Damásio Educacional. A esses profissionais também rendemos aqui as nossas homenagens e os nossos agradecimentos. Grande abraço a todos, até uma próxima oportunidade. Até logo.